Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje está discutindo a biodiversidade. Discutindo esse assunto com a colaboração do Ladislau Scorupa, pesquisador da Embrapa, do Ângelo da Cunha Pinto, do Departamento de Química da UFRJ, do João Oliveira, do Museu Nacional, também lá da UFRJ, e também o Gustavo Xavier, que é da Embrapa, da Rural, da UFRJ, trabalha muito, nosso amigo. Bem, eu vou retomar com aquilo que nós discutimos aqui antes do intervalo. A possibilidade de nós termos um conhecimento acumulado, ou coleções no exterior até que existem, porque me chamou a atenção com uma informação do David Oram, que é lá do MCT, exatamente dessa questão toda de financiamentos para a área, que o crescimento maior, que eu falei no início do programa, quase 5 vezes mais para os próximos anos, se voltava essencialmente para recuperar uma série de coleções que se colocam no exterior, principalmente Estados Unidos e Europa. Uma tradição que veio desde Von Martius, Debré, essa coisa da exploração antiga. É importante esse acesso? Qual é o problema? Por que você acha que tanto investimento para isso, João? Bom, de fato, a existência dessas coleções referência antigas, né, que incluem muito material original no exterior, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ela de certa maneira limita, dificulta o acesso dos pesquisadores daqui a esse material. Em revisões taxonômicas, em comparações, né, as coleções daqui acabam muitas vezes sem uma possibilidade de uma identificação correta. E isso acaba, especialmente em coleções pequenas, acaba causando bastante problema. Mas o que a gente também tem que levar em consideração é que essas instituições estrangeiras que detêm esse material, de uma maneira geral, de uma forma bastante ampla, elas têm sido sempre favoráveis a que as pessoas vão lá visitar esses acervos, né? Não existe um impedimento, não existe uma restrição maior que não seja essa de a gente conseguir o recurso para visitar esses acervos e incluir esse material no trabalho. Eu vejo uma restrição muito maior à pesquisa taxonômica no Brasil, a inexistência de coleções nossas, a debilidade das nossas coleções, né? A ausência, por exemplo, em muitos estados da federação de um museu de história natural que tenha coleções para que as pessoas consigam trabalhar. E essa questão que nós temos hoje de internet, da comunicação global, de alguma maneira permite um intercâmbio? Permite, ajuda bastante, né? Ou seja, é claro que ela pode não substituir completamente, muitas vezes, o exame de material em coleções, mas ela ajuda você, por exemplo, se informar do que está disponível, e muitas vezes aquelas que incluem fotografias de material tipo, fotografia de séries importantes, elas ajudam você, ao pesquisador, vamos dizer assim, a obter essa informação que de outra maneira é muito difícil. Mas, mais uma vez, eu acho que o problema do impedimento taxonômico, né, a dificuldade no nosso país é o relativamente pequeno número de pesquisadores em relação à diversidade que existe e a ausência de uma tradição nossa de fazer e manter boas coleções. Essas coleções são localizadas, a maior parte das coleções de mamíferos, de animais e de plantas, né, herbários, elas estão restritas muitas vezes a alguns centros, né? Também, claro que tem algumas exceções, mas se a gente considerar a dimensão do Brasil, a existência de amplas áreas, especialmente na região norte e na região centro-oeste, de que, na verdade, deveriam ser cobertas por boas coleções, elas não existem. Você estava falando aqui, eu percebi que o Ladislau balançava a cabeça concordando, quer dizer, é isso mesmo, Ladislau? Essa realidade, assim como na área zoológica, também ela se verifica na área botânica, né? Nós temos, apesar de ter melhorado muito, né, as condições de conservação e número de coleções de herbários, nós estamos ainda correndo atrás de um prejuízo, né? Muito material já foi perdido, inclusive, por condições precárias de conservação. Eu, particularmente, não vejo assim como uma limitação, né, o fato dos materiais tipos, né, como foi colocado, assim, estarem depositados no exterior. Coleções, inclusive coleções históricas, né? Tem coleções de 1700, né? 1600, depositadas no herbário na Europa, nos Estados Unidos. E que se foram bem conservadas, ainda bem, né? Exatamente. E uma coisa que deve ser enfatizada é o seguinte, não há assim um impedimento para que você tenha acesso a esse material normalmente,
né? Pode ser que haja um caso muito particular, né? Mas de um modo geral há a cessão desse material com todas as condicionantes, né? de tempo para a devolução do material, conservação e devolução desse material. Então e outra coisa também importante, né, nesses dias, esses tempos aí de globalização, é exatamente a facilidade que você tem já de acessar coleções preciosas, né, via internet com imagens de altíssima resolução, né? A gente falava até ainda há pouco, né, alguns materiais de herbário, algumas fotos que você consegue ver, inclusive, os tricomas, né, pelo nas folhas das plantas, né, que é uma característica importante na taxonomia vegetal. Claro, eu acho que como foi colocado, nós temos que estar melhorando nossas condições nacionais, nossa condição nacional de estar conservando o material que nós temos aqui. Bem, se essa não é a questão, eu vou pedir auxílio do Gustavo para dizer para a gente qual seria, então, no seu diagnóstico, o entrave ou a questão da biodiversidade no momento brasileiro. Na verdade, eu vejo pelo seguinte parâmetro. A gente se recorda um tempo atrás de que grande parte dessas coleções biológicas, elas são coleções de trabalho do pesquisador. E, naturalmente, quando o pesquisador ele se aposenta, entre aspas, quem herda esse material? É a grande dúvida propriamente dita. Então, isso, na verdade, gera um complicador de que maneira isso vai ser dado continuidade a esse tipo de trabalho. Outra questão que eu acho também que é uma certa limitação hoje ainda no Brasil é a questão do acesso à informação. Quer dizer, a gente tem coleções, digamos, isoladas que elas não se integram entre si. Então, acho que é importante criar mecanismos para que se criem plataformas para que diferentes coleções conversem entre si, que você consiga mapear diferentes ecossistemas e, a partir daí, você começa a ter uma visão mais integrada e sistêmica da importância desse tipo de recurso biológico. É uma rede de informações, exatamente, portanto, porque, na verdade, não adianta ter uma informação só para um pesquisador. Ela tem que estar disponibilizada para a comunidade científica. E que parece que é uma tendência da globalização hoje, exatamente. Essa informação circular cada vez mais. Exatamente, né? exatamente. Bem, mas tem um aspecto aí que eu vou provocar o Ângelo aqui. De certa maneira, isso invoca uma discussão de nacionalismo ou internacionalismo. E quando se trata de remédios, a culpa sempre é dos grandes laboratórios. Até que ponto a questão de patentes, por exemplo, não pega na evolução do nosso processo de conhecimento da biodiversidade? É uma questão real, essa das patentes. Por outro lado, hoje o Brasil tem uma legislação fantástica para proteger a sua biodiversidade. A questão fundamental hoje é a questão do conhecimento. Então, não adianta você patentear aquilo que ainda não tem um uso. Você tem que patentear um produto já acabado. Então, não uma planta, por exemplo, hoje nós sabemos que qualquer trabalho feito em qualquer parte do mundo, qual foi a origem, tá? Nós, no passado, tínhamos visitas de pesquisadores que vinham aqui, coletavam as plantas, levavam para os seus países, trabalhavam lá, publicavam na literatura internacional os seus resultados e tinha apenas um agradecimento, muitas vezes para quem coletou. Hoje não, hoje isso não acontece. Hoje isso não acontece porque a nossa legislação não permite a saída, tá, de plantas ou de animais. Mas a patente, se for feita no exterior de um remédio, por exemplo? Há hoje alguns casos aí de patentes que foram feitas, não de um fármaco em si, saído da nossa flora, mas inspirado na nossa flora. Então, os químicos, muitas vezes, se inspiram na natureza para construírem as suas próprias moléculas. Isso é um fato. Você comentou no início do programa em relação ao veneno de jararaca, que se transformou num antihipertensivo. Então, isso, no passado, existiu. Hoje, essa preocupação, eu acho que nós não devemos ter. Nós estamos bem protegidos pela nossa legislação. Tão bem protegidos que muitos de nós temos grandes dificuldades de trabalhar com, por exemplo, plantas brasileiras.
Mas por quê? Qual é o Porque a legislação, inclusive, isso não que você permite falava antes, até a nossa, que nós coletemos essas plantas. tal a preservação? Há uma preservação. Mas essa questão das patentes, ela sempre volta à discussão. Tá? Mas o que nós temos hoje é que realmente chegarmos no Brasil ao que nós chamamos de fármaco verde-amarelo, realmente produzido aqui e, se possível, extraído ou inspirado na flora brasileira. Mas nós ainda não temos nenhum fármaco, tá, de uma planta brasileira. Ainda não? Não. Nós temos um único fitoterápico hoje muito comercializado que realmente tem origem vegetal, mas não há um Qual fármaco. é esse, no caso? No caso, é o que eles chamam do Axeflan, que é um anti-inflamatório de uma planta chamada Cordia verbenácea. Tá? Mas nós não temos, na verdade, isso. Então, a gente protege aquilo que realmente nós não conhecemos ainda. Né? É primeiro necessário conhecer para depois proteger. Bem, uma questão que envolve também uma questão de conceito mesmo, e eu vou pedir o auxílio do Ladislau nisso, é que o manejo dessas áreas sempre teve uma visão crítica, principalmente a partir da visão dos seringueiros, do Chico Mendes. E aí ficou que não, é tudo ecologista que só quer proteger. Como é que você vê isso, já que você está preocupado e a sua pesquisa, o seu trabalho é exatamente em recuperar? É preciso o quê? Preparar melhor as consciências para um desenvolvimento que seja realmente sustentável, sem limites? Como é que você vê? É claro, no caso particular da Amazônia, né, com mais de 20 milhões de pessoas ali, está claro que as alternativas tecnológicas que nós temos lá ainda são insuficientes, né, para atender os anseios daquela população. E não envolver essas populações no processo de discussão é um grande erro, né? Hoje, felizmente, né, as políticas voltadas para a Amazônia, não necessariamente do governo, especificamente do governo federal, mas governos locais, felizmente estão privilegiando isso. Né? Hoje, dificilmente você vê um projeto sendo implantado sem envolver os atores locais. No caso dos seringueiros, então, isso é bastante típico. Né? Você querer que os seringueiros sobrevivam simplesmente com as atividades primárias, né, desenvolvidas ali, sem dar mais assistência, realmente é uma temeridade. Né? Eles precisam muito mais do que isso. Claro, temos que conservar toda a parte cultural desse processo que está envolvido lá, mas nós precisamos também adicionar mais coisas para que seja viável, né, a sobrevivência desses povos nessas comunidades. Um equilíbrio, no caso. Exatamente. Né? Bem, nós vamos agora para mais um intervalo e já a gente volta com o último bloco do nosso programa. Guarde aí que é já.